No ano de 1991, a romântica e convidativa cidade de Costa Mesa, no estado americano da Califórnia, se tornaria palco de um crime comparável aos crimes do assassino ficcional Hannibal Lecter. A jovem Omaima Nelson, por alguma razão, resolveu cozinhar os pedaços de William Nelson, com quem estava casada há menos de um mês. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Insólito. Hoje vamos conhecer o crime de Omaima Nelson. Então, vamos aos fatos. Localizada no condado de Orange, no estado da Califórnia, Costa Mesa foi a cidade onde William Nelson, de 56 anos, ex-piloto, conheceu Omaima Ari, uma jovem egípcia de 23 anos que havia imigrado para os Estados Unidos na segunda metade da década de 1980. O casal se conheceu em outubro de 1991, em um bar da cidade, onde William estava jogando sinuca e exibindo um maço de dinheiro. Bill, apelido de William, era o tipo de cara que queria apenas o melhor. Ele dirigia um Corvette vermelho, usava botas de cowboy vermelhas, brilhantes e uma grande fivela de cinto de ouro. E gostava de exibir sua riqueza aonde quer que fosse. Isso segundo seus amigos, que também o descreviam como maior que a vida. Omaima chamou de cara a atenção do homem. Ela era uma jovem simpática e atraente, cujo sotaque de fora soava como um convite à caça para um impetuoso texano, 30 anos mais velho que ela. Em pouco tempo, os dois estavam conversando e naquela mesma noite já eram namorados. Pode-se dizer que, à primeira vista, Bill e Omaima foram pegos por uma paixão avassaladora. Mas, conhecendo melhor sobre a vida pregressa de ambos, a essencial verdade dessa premissa seria posta em xeque. Omaima nasceu em uma aldeia pobre no sul do Egito, perto da fronteira com o Sudão. Segundo ela, seu pai era abusivo física e sexualmente com ela e sua mãe. Além de todo esse abuso, ela teria sofrido circuncisão feminina, ou mutilação genital, que, para além das marcas físicas, deixaria nela sequelas psicológicas que ecoariam em sua vida adulta. Com 18 anos, a moça conheceu um petroleiro americano com quem começou a se envolver e, por insistência da mãe, que viu nele uma oportunidade de tirar a filha da miséria, acabou se casando. Os dois ficaram no Egito até o encerramento do trabalho do homem e, depois disso, mudaram-se para o Texas, onde o casamento, como já era previsto, pouco tempo depois, terminou. Omaima agora estava sozinha em um país com uma cultura diferente, sem dinheiro e com pouco conhecimento da língua. Mas, talvez pelos calos conseguidos na infância traumática no Egito, ela não passou aperto por muito tempo. E logo começou a trabalhar como babá e, às vezes, até mesmo como modelo. Mas a verdade é que seu principal apoio vinha mesmo de uma série de namorados que teve nesse período. Vendo que sua beleza a colocava em posição de destaque aonde quer que ia, chamando a atenção dos homens, Omaima teria começado a negociar a sua sexualidade em troca de bens que precisava, formando uma pilha de homens, geralmente mais velhos, que caíam nesse jogo. Mais tarde, inclusive, um promotor corroboraria isso, dizendo que a jovem tinha um padrão de usar o sexo como um jogo de trapaça e que seus jogos se tornaram cada vez mais violentos com os anos. Assim, vagando de cidade em cidade, de caso em caso, ela chegou à Costa Mesa, onde conheceu Bill. E nesse ponto, com base em todos esses depoimentos, oficiais inclusive, podemos entender um pouco melhor a paixão relâmpago do casal. Não se tem relatos sobre a juventude de William. O que se sabe é que na década de 1980, já com mais de 40 anos, quando era piloto, Bill foi preso por tráfico de entorpecentes. Ele carregava uma carga de cannabis em seu DC-3 quando foi interceptado. Pela ilegalidade, Bill cumpriu vários anos de prisão
e em 1988, quando saiu em liberdade condicional, conseguiu um emprego como programador. Além disso tudo, o que se tem de acusações graves sobre ele vem da própria Omaima, como veremos mais adiante. Outro ponto que causa estranheza, mas que pode fazer sentido no desenrolar das coisas, é que William, quando casou com Omaima, cerca de uma semana depois que a conheceu, não disse a ela que ainda estava legalmente casado com outra mulher, apesar de estar em processo de divórcio, o que tornaria nulo o casamento dos dois perante a lei. Além disso, Bill deu sequência ao casamento e saiu em lua de mel com Omaima. E como podemos ver, né, pessoal, a história deles não é nada convencional, por assim dizer, né? Cheia de pontos obscuros, depoimentos controversos que, como veremos adiante, parecem apenas jogadas estratégicas de defesa e ataque, em consequência, claro, de um romance relâmpago improvável que terminou em tragédia, talvez anunciada. Era final de novembro de 1991. William estava em casa com sua esposa. Eles, assim como toda a cidade de Costa Mesa, comemoravam o tradicional feriado de Ação de Graças daquele ano. Nada naquele final de semana fugia aos habituais almoços festivos e cheios de gratidão. Bill ligou para sua filha Margaret, dizendo que estava tudo ótimo e pedindo para que ela fosse jantar com eles, inclusive para poder conhecer a Omaima, com quem o pai tinha acabado de se casar. Mas Margaret recusou o convite. E assim, amistosamente, eles desligaram o telefone. Aquela seria a última vez que Margaret falaria com seu pai. No domingo, dia 1 de dezembro, a polícia de Costa Mesa recebeu um telefonema perturbador de um conhecido de Omaima. José Esquivel, com quem Omaima tinha saído tempos atrás, tinha sido surpreendido pela mulher que bateu em sua porta desesperada e com leves cortes no rosto e nas mãos. Omaima alegou que o marido havia a atacado e violentado, então ela tinha o matado em legítima defesa. Eu o cortei em pedaços, dizia ela enquanto mostrava a José sacos de lixo cheios de pedaços humanos no porta-malas do Corvette de Bill, implorando por ajuda para se livrar dos restos de seu marido. José, depois disso, disse a Omaima para que voltasse à sua casa que ele iria arranjar um veículo para que pudessem se livrar do corpo. Mas, assim que a mulher saiu, ele entrou em contato com a polícia, que iniciou uma apuração do caso ainda no domingo. As autoridades encontraram a mulher dentro do carro. No banco do automóvel estavam alguns sacos de lixo que os policiais vasculharam sob o olhar silencioso dela. Dentro dos sacos estavam pedaços de William, mas a polícia não conseguiu identificar os restos mortais de imediato. Questionada, Omaima deu respostas conflitantes e confusas. Ela disse que os órgãos eram de alguém que Bill matou e depois disse que ele estava viajando a negócios na Flórida. A polícia, logicamente, deteve Omaima para interrogatório, que durou toda aquela noite de domingo. Enquanto isso, os investigadores obtinham um mandado para a residência do casal. A cena dentro da casa era terrível. Havia mais sacos de lixo contendo partes do corpo. O promotor Randolph G. Pawlowski relatou que havia malas e sacos encharcados com líquidos corporais. Na cozinha, as duas mãos de Bill estavam flutuando em óleo na frigideira e sua cabeça, embrulhada em papel alumínio, estava dentro da geladeira. Havia marcas de corte e sinais de que ela também tinha sido cozida. Mas ainda havia cerca de 60 quilos de Bill desaparecidos, como se referiu o promotor, que ainda perguntou sarcasticamente: "Você sabe onde ele poderia ter ido?" Ela apenas disse que ele estava inteiro lá. De volta à delegacia, Omaima continuou mudando sua história. Ela caminhava e divagava, às vezes agindo como se Bill ainda estivesse vivo, outras vezes alegando que uma voz, como um demônio, a fizera desmembrar o marido. Já presa, a mulher repetiu a história que disse ao amigo José que o marido tinha a violentado e ela agiu em legítima defesa.
mas nos exames realizados nela não foram encontradas evidências de trauma sexual, nem de que os ferimentos nas mãos e no rosto dela eram causados por uma possível defesa. A causa da morte de Bill foi determinada por vários ferimentos de força bruta em seu crânio e perfurações no corpo, o que condizia com os objetos encontrados na cena do crime. Segundo Omaima, William estava tentando estrangulá-la quando ela o atingiu com o ferro de uma luminária e o golpeou várias vezes com uma tesoura, antes, claro, de desmembrá-lo. Mas e quanto às partes do corpo que não foram encontradas? Um vizinho do casal diz ter ouvido o triturador de lixo funcionando por muito tempo durante 2 dias. O homem deu detalhes dizendo que era possível ouvir o motor do triturador ranger como se estivesse sendo forçado ao máximo. Isso na noite de ação de graças, o que sugere que ela tenha dado fim a essas partes no triturador, apesar de não haver evidências contundentes e comprovadas nas investigações. Em dezembro de 1992, praticamente 1 ano após o crime, o julgamento pelo assassinato de William Nelson começou. Não havia dúvida de que Omaima Nelson o matou, mas seu advogado, o defensor público Thomas Mooney, disse que ela estava agindo em legítima defesa depois que seu marido a violentou sexualmente naquela noite. No julgamento, foram expostas declarações chocantes e contraditórias da mulher. Omaima tornaria o caso ainda mais chocante. Depois de dizer ao psiquiatra nomeado pelo tribunal para ouvi-la que tinha comido pedaços da costela de seu marido, alegação essa que negou posteriormente. Juro por Deus que não comi nenhuma parte dele. Não sou um monstro, disse ela. A comissária Cynthia Fritz perguntou então: qual foi o seu propósito em cozinhá-lo? Nelson não quis responder. Momentos depois, ela disse: se eu não defendesse minha vida, estaria morta. Lamento que tenha acontecido, mas estou feliz por ter vivido. A mulher relatou ainda às autoridades que estava sob forte estresse, porque seu marido era física e sexualmente abusivo. Ela foi submetida a uma avaliação psicológica que revelou um transtorno de estresse pós-traumático e um estado psicótico. Seu advogado reforçou a defesa, alegando que ela tinha um histórico de abusos desde a infância. Isso tudo para tentar uma condenação por assassinato em 2º grau. A promotoria, por outro lado, disse que Nelson tinha outros motivos. Eles acreditavam que ela estava conspirando para roubar do marido e que tinha um histórico de usar sua sexualidade para enganar os homens mais velhos, para que eles lhe dessem coisas como drogas e dinheiro. A filha de Bill, Margaret, de 35 anos, também falou no julgamento. Ela, muito comovida, disse que o pai era um homem bom, generoso e que naquele dia tinha convidado para jantar com eles, para conhecer sua nova esposa. Mas ela recusou de forma grosseira e disse que mesmo assim o pai continuou gentil e compreensivo. Em janeiro de 1993, o júri do Tribunal Superior do Condado de Orange deliberou 6 dias antes de absolver Nelson de assassinato em 1º grau, concluindo que não havia evidências suficientes para provar que o assassinato foi premeditado, apesar da extensa mutilação do corpo. Sendo assim, Omaima Nelson foi condenada por assassinato em 2º grau e sentenciada à pena de prisão perpétua com direito à liberdade condicional. Presa até os dias de hoje, Omaima já teve 2 pedidos de liberdade condicional negados e, em 2026, ela estará elegível a um novo pedido. Omaima Nelson chegou a ser comparada por policiais a Jeffrey Dahmer e ao fictício Dr. Hannibal Lecter. Seu advogado considerou a comparação ultrajante, alegando que a mulher estava chateada, pois agiu em legítima defesa. O que realmente aconteceu é bem provável que jamais seja consensual. O que se tem é um crime terrível e incontestável. O que deu ensejo a ele é que abre margem ao infinito subjetivo. E você, tem alguma opinião sobre os fatos aqui apresentados? Se tiver, deixe aí nos comentários. E se gostou desse vídeo, não esquece o seu like, que é super importante, ainda mais para esse tipo de conteúdo aqui. Se você gosta do canal O Insólito,
Considere também apoiar o canal se tornando um membro. Não esquece de verificar a sua inscrição aí, beleza? Toda semana tem conteúdo novo aqui para você. Bom, eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.